Bora falar agora sobre Pablo Mari. Você lembra dele? Zagueiro espanhol, hoje com 31 anos de idade, foi um dos destaques do Flamengo durante a campanha de 2019. Ele e Rodrigo Caio formaram uma dupla de zaga das mais elogiadas do Brasil. Ele acabou sendo vendido para o Arsenal, não se destacou no clube inglês e tem peregrinado por clubes italianos. Nesse momento pertence à Fiorentina. E na Itália, afirmaram nessa semana que 4 clubes brasileiros tentaram a contratação do Pablo Mari: Cruzeiro, Botafogo, Grêmio e Corinthians. De acordo com a publicação italiana, Olympiacos e Alavés também teriam demonstrado a intenção de ficar com Pablo Mari. Mas a tendência é que o espanhol acabe permanecendo na Fiorentina. Ele foi comprado no fim da temporada passada, chegou para a reta final e foi titular em 12 dos 13 jogos que disputou. O primeiro jogo, ele se adaptando ao time, ele entra no decorrer da partida e nas 12 partidas finais do campeonato italiano ele joga todas como titular e atuando pelos 90 minutos. Dá para imaginar que o Pablo Mari permaneça por lá. Contrato na Fiorentina até junho de 2027, está avaliado em 3,5 milhões de euros. Fiorentina havia o comprado por 1.800.000 euros. Só uma curiosidade, Pablo Mari representou um dos melhores negócios recentes feitos pelo Flamengo. O rubro-negro havia o comprado do La Coruña por 5,5 milhões de reais e depois o vendeu para o Arsenal por 63 milhões de reais. Com detalhe, o Arsenal ainda foi obrigado a pagar mais dinheiro ao Flamengo nos anos seguintes por conta de bônus alcançados. É hora de falar sobre o Cruzeiro, que segue com dificuldade no anúncio de reforços, mas pode ter nos próximos dias a garantia de 23 milhões de reais em caixa. É que quando o Cruzeiro emprestou o Marlon para o Grêmio, ficou combinado que se ele batesse 25 partidas, o Grêmio seria obrigado a comprá-lo. E a cláusula de obrigação de compra está estipulada em 3,5 milhões de euros ou 23 milhões de reais. O Marlon já esteve em campo em 17 partidas pelo Grêmio, ou seja, restam apenas 8 jogos para que o tricolor gaúcho precise ficar em definitivo com o atleta, assegurando 23 milhões de reais. Dinheiro que vai ser importante para o Cruzeiro na busca por contratações. Em relação ao lateral esquerdo, o problema está super resolvido. A verdade é que o Kaique tem dado conta do recado, uma das excelentes opções entre laterais esquerdos do futebol brasileiro nesse momento. Importante contar ainda que o Cruzeiro espera para essa semana Luiz Sinisterra, jogador do Bournemouth, e tenta mais um atacante de lado de campo. E para contar se existe alguma chance de Claudinho, meio atacante revelado no Corinthians, com passagem por Red Bull Bragantino, recentemente no Zenit e agora no Al Saad, se existe alguma possibilidade desse atleta voltar ao futebol brasileiro. Ele foi especulado em pelo menos 3 clubes diferentes. Grêmio e Corinthians demonstraram interesse e eu fui checar com representantes do atleta se existe alguma chance de o negócio avançar, antes de explicar que na metade da temporada passada o Claudinho ele deixou o Zenit para virar reforço do Al Saad, clube mais rico do Catar. Pois bem, negociação de 20 milhões de euros, contrato até 2029, e nesses primeiros 6 meses, sob um novo clube, o Claudinho somou 17 jogos com 3 gols e 3 assistências, valor de mercado dele hoje de 15 milhões de euros, salário ainda maior do que nos tempos de Zenit, está faturando um caminhão de dinheiro. E é exatamente por causa dessa negociação alta de 20 milhões de euros e do salário astronômico que não dá para imaginar o Claudinho voltando ao Brasil tão cedo. Os clubes brasileiros que procuraram o pessoal da Elenco Esportes foram informados logo de cara que essa negociação é inviável, não há nenhuma intenção do Al Saad em se desfazer do jogador, e diante desse cenário o Claudinho vai aguardar pelo menos mais 1 ou 2 anos antes de voltar ao Brasil. Meio atacante de enorme qualidade, só 28 anos de idade, está fazendo o seu pé de meia para voltar ao Brasil um pouco mais para frente. Então, Claudinho é mais um daqueles que tem enorme bola, caberia por aqui, assim como Anderson Talisca e tantos outros, mas o retorno vai ficar um pouco mais distante. Quero te falar agora sobre a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas, que na teoria deveria servir para moralizar o futebol brasileiro, mas a verdade é que até agora ela é uma grande vergonha, uma farsa. Só para você entender, vou usar o exemplo do Corinthians, que no ano passado contratou o Ranielli do Cuiabá e o Félix Torres do Santos Laguna. Corinthians não pagou o Ranielli e não pagou o Félix Torres, ou seja, Santos Laguna e Cuiabá ficaram a ver navios. O Félix Torres, ou melhor, o Santos Laguna recorreu à FIFA, por ser um clube mexicano e internacional. O Cuiabá recorreu à CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas.
A FIFA já condenou o Corinthians em primeira e em segunda instância. E agora o Timão se apressa para tentar pagar 33 milhões de reais à vista para evitar o transfer ban. Para retirar o transfer ban. O Corinthians já foi punido e hoje está proibido de inscrever atletas. Nesses 33 milhões de reais, com pagamento à vista, a juros e correção monetária. Já a Câmara Nacional de Resolução em Disputas firmou um acordo com o Corinthians para que o Timão pague o que deve ao Cuiabá pelo Ranieri em 6 anos, sem pagamento de juros. Ou seja, um verdadeiro caos. É por isso que os clubes brasileiros devem tanto para outros clubes brasileiros. Isso acaba se tornando uma grande bola de neve. E a gente discute ou vê os clubes debatendo a respeito do fair play financeiro com a ideia de utilizá-lo a partir do ano que vem. Já dá para dizer que se for a CNRD que for fiscalizar e cuidar desse fair play financeiro, já dá para cravar que ele não vai funcionar. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que ultrapassou a marca de 20 milhões de reais com bilheteria líquida, descontando todos os impostos nos jogos do Campeonato Brasileiro. O número exato é de 21 milhões e 200 mil reais depois de 10 partidas. Só para você ter a dimensão do tamanho desse valor, vale a lembrança de que no Campeonato Brasileiro passado inteiro, o Cruzeiro havia arrecadado com bilheteria líquida 15 milhões e 600 mil reais. Ou seja, o Cruzeiro ainda faz quase que um turno inteiro como mandante dentro de casa, mas tem mais receita nesse ano do que na temporada passada. Com esses 21 milhões e 200 mil, média de arrecadação de 2 milhões e 100 mil reais. Somente o Flamengo arrecadou mais do que o Cruzeiro nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro. O Fla tem 22 milhões e 400 mil de receita líquida contra 21 milhões e 200 mil da Raposa. Na sequência aparecem o Corinthians, 14 milhões de reais, e o Palmeiras, 13 milhões e meio de reais. Tem ainda o São Paulo com 13 milhões, Corinthians, Palmeiras e São Paulo com um jogo a menos na comparação com o Cruzeiro como mandante. Bora te atualizar agora sobre o futuro de Lautaro Dias. O atacante argentino de 27 anos de idade, que pertence ao Cruzeiro, está fora dos planos da Raposa, tanto que nem tem sido muito utilizado recentemente para que não estoure o limite de jogos. Ele já tem 5 partidas no Brasileiro, se disputar 7, ele deixa de poder jogar em outras equipes. Cheguei a contar para vocês na semana passada que o Grêmio esteve bem perto de contratá-lo. Empréstimo até o fim da temporada, o Lautaro concordou com a negociação. Na última hora, o Cruzeiro mudou as condições e passou a exigir uma compra do atleta. O Grêmio desistiu do acordo. Ceará também tinha negociações, mas a verdade é que não houve avanços entre o Cruzeiro e o Ceará. Aí vem uma informação exclusiva: o Santos buscou informações sobre o Lautaro e tinha o aval do técnico Kleber Xavier para que essa negociação fechasse. O Alexandre Matos tem uma relação muito boa com os representantes do Lautaro, mas a troca no comando do Santos certamente dificulta e interrompe as negociações. O Santos vai dar prioridade à contratação de um técnico antes de retomar as tratativas pelo argentino, que ficou no banco de reservas, ou melhor, que ele não atua desde 3 de agosto, quando entrou no minuto final do jogo contra o Botafogo, diante do Santos, foi para o banco de reservas, mas acabou não utilizado. Sobre a arbitragem, mais um jogo, Cruzeiro bastante prejudicado, né? Tá virando rotina, Pedro, e aí? É complicado, né, a gente vir aqui falar de arbitragem, né, num jogo muito difícil, que é jogar aqui contra o Mirassol, mas o Cruzeiro não vai escalar. O Cruzeiro vem sendo prejudicado frequentemente, fomos prejudicados na última rodada, muito prejudicados, e hoje novamente. Então a gente está aqui para dar uma satisfação ao torcedor que o Cruzeiro não vai escalar. O Cruzeiro fez o protesto contra o jogo contra o Santos, vai fazer hoje novamente, e se tiver que fazer no próximo jogo, vai fazer. Porque o Cruzeiro não vai ser prejudicado pela arbitragem. Nós estamos sendo cobrados pelo nosso torcedor, nós estamos fazendo um campeonato limpo, justo. É difícil a gente ter que falar disso aqui de arbitragem num jogo tão difícil, mas é o que a gente espera, uma mudança. É uma mudança de postura. O Cruzeiro não quer ser beneficiado em nenhum momento. Em nenhum momento a gente quer sempre uma arbitragem justa para todos os clubes. Então a gente está sendo muito prejudicado e a gente não vai se calar e a gente vai se pronunciar. E se tiver que vir aqui toda a rodada falar de arbitragem, o Cruzeiro vai se posicionar e não vai mais aceitar esse tipo de posicionamento junto à comissão de arbitragem. Fomos à CBF na semana passada, fizemos a reclamação formal e se precisar na semana que vem nós vamos novamente, porque o Cruzeiro não vai se calar diante de tanta
lances, de tantas jogadas durante vários jogos do Cruzeiro, não só essas 2 rodadas, fomos prejudicados contra o CRB, fomos prejudicados no primeiro turno contra o Inter, então o Cruzeiro está aqui de forma veemente para fazer um protesto aqui para o nosso torcedor, e amanhã vão protocolar mais uma reclamação contra a CBF, e o Cruzeiro não vai escalar sobre mais um erro de arbitragem. Ô Pedro, sobre o jogo contra o Santos, né? O que foi passado? Vocês estiveram lá no Rio de Janeiro, o que eles falaram? Qual foi a justificativa? Essa ainda vocês vão protocolar, mas essa primeira, né? Vamos colocar de semana passada, o que eles falaram? Não, a gente protocolou e eles ficaram de analisar e dar pra gente um retorno, né? Esse retorno ainda não foi nos dado, mas fomos muito bem atendidos, muito bem recebidos. Não temos nenhum questionamento a ser feito junto ao que nos foi dado lá na CBF, mas os erros continuam. Foi um lance muito nítido na nossa visão do Cruzeiro, e que mais uma rodada a gente sendo prejudicado, e mais uma rodada nós vamos protocolar mais uma reclamação à CBF, e se precisar, faremos lá presencialmente novamente. Pedro, você acha que tem uma disparidade de nível de arbitragem do Cruzeiro pro Cruzeiro em relação aos rivais do campeonato, ao Palmeiras, ao Flamengo, por exemplo? Não, eu não acho que tem essa disparidade. Eu acho que a gente está sendo prejudicado com frequência. Você vê vários erros também em outros jogos do campeonato. Então a arbitragem, no modo geral, no Campeonato Brasileiro, é um questionamento de vários clubes, não é só do Cruzeiro. A gente vê vários jogos sendo discutidos com a interferência do VAR, outros não tem interferência do VAR. Então não é só o Cruzeiro, mas eu tenho para falar em nome do Cruzeiro. E em nome do Cruzeiro nós estamos muito insatisfeitos com a arbitragem.